Com reverência, vamos dobrar os joelhos, vamos orar ao Senhor. Pensando que habita nos altos céus e habita com o seu povo na face da terra. Muito obrigado pela oportunidade que o Senhor concede a teus filhos aqui na face da terra, em boa circunstância. Estamos aqui na casa do Senhor, honrando e glorificando o seu nome. Pedimos a tua paz, a tua bondade, também seja, Senhor, com as visitas, com as pessoas que você faz presente, seja também com o mensageiro dessa noite, que ele seja guiado, orientado pelo poder do Espírito Santo, que a mensagem venha de encontro com as necessidades de cada um dos teus filhos. Entregamos nossas vidas, pedimos uma boa semana, entregamos sobre os cuidados de Jesus, desejar agradecemos em nome dele. Amém. Boa noite a todos os irmãos, irmãs. Boa noite também àqueles que em algum momento poderão nos assistir ali pela internet, né, que a bênção e a paz de Deus possa estar com você também, aonde você estiver. Eu quero agradecer aqui o convite da Marlene e as palavras que me foram ditas, né? A última vez que eu estive pregando aqui deve fazer algo em torno de 10 anos, né? 10 ou 12 anos, porque é mais para 12 do que para 10. É mais para 12 do que para 10. Que eu me lembro exatamente o dia, estava um rapaz que trabalhava comigo na associação, estava indo para Fortaleza, para ser tesoureiro lá da missão, e eu vim aqui falar um pouquinho sobre tesouraria. Eu me lembro que eu chamei ele e disse: olha, vamos lá comigo para você estar lá junto, para você ouvir um sermão de tesouraria, já que você está indo ser tesoureiro lá no Nordeste. E isso faz, imagino eu, aí por volta de 11, 12 anos, que o Anilson, que era meu assistente ali, estava saindo daqui. Foi a última vez que eu preguei nesta igreja, né? Mas tenho mantido contato, né, com a Marlene, mesmo estando lá na CPB. Né, eu estive nos últimos quase 9 anos servindo a igreja, né, como tesoureiro da Casa Publicadora Brasileira, e acompanhei algumas coisas aí pelo Facebook, pelo Twitter. A gente nunca se desliga, né, mas a distância, né, era muito maior. Eu quase não voltei aqui a Curitiba, e às vezes que voltei não pude vir aqui, né. Fico feliz que naquele tempo a igreja, né, eu vim aqui indo olhar as salas aqui, acho que estavam mexendo nas salas, né? Estavam mexendo nas salas. Já deve estar quase precisando de uma reforma, né, irmão Luiz? Né, já deve estar quase precisando de uma reforma. Oi? Aumentar, né? Eu estava sentado ali, o irmão Luiz já me disse: olha, nós estamos querendo comprar o terreno ali, né? Eu fiquei pensando, isso ainda bem que o tesoureiro da associação é o João, né? Mas não tem problema, né? Se for preciso, a gente também participa, viu, irmão Luiz? Não tem problema, né? Não tem problema. Eu queria convidar, estou vendo aqui também o irmão Daniel, né? Eu perguntei ali para o irmão Luiz, falei, ele disse: irmão Daniel, né? Que é colportor, né? E já está aí com muita experiência. O senhor está com mais de 90 anos, é verdade isso, irmão Daniel? 92, né? 92, firme e forte. Então, 12 anos atrás, o irmão tinha 80, né? Novinho de tudo há 12 anos atrás, né? Só tinha 80, né? Mas que bom que, né, o senhor está aqui ainda, né? Que legal. Eu queria convidar vocês a abrirem a Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 19. Né? Eu não quero falar muito, quero fazer uma reflexão, né? E o título da reflexão desta noite é o convite de Jesus. E eu vou fazer aqui o que eu gosto de fazer, é ler uma história na Bíblia, né? E depois tirarmos algumas lições dessas histórias da Bíblia. Queria sugerir para que vocês, enquanto eu leio, né, que você usasse a sua imaginação, né? Porque ler a Bíblia, quando a gente usa a imaginação, né? Que roupa que estava, será que era, né? Como é que estava o dia? Tudo isso faz com que a gente grave e fique mais saboroso estudar a Bíblia, né?
nós adultos, a gente vai perdendo a imaginação. As crianças têm de sobra, né? As crianças sonham mais do que a gente, as crianças, né, pegam às vezes pequenos gravetos e brincam o dia inteiro com aquele graveto, porque na cabeça dela, aquele graveto se transforma num carrinho, se transforma num cabo de vassoura, num cavalo, né? Né? E então as crianças usam a imaginação. Nós, às vezes, né, a vida vai tirando a imaginação da gente, né? E aí, às vezes você lê 5 minutos a Bíblia e já te dá sono, né? Porque você não está usando a imaginação. Se você pensar aquela cena, se você imaginar, né, fica muito mais fácil, né, da gente aprender, fica muito mais gostoso de ler, né? E a gente grava com muito mais facilidade quando imaginamos as cenas que a Bíblia descreve. O título desta parte, capítulo 19, versículo 16 em diante, né? O que está escrito aí na sua Bíblia? O jovem rico. Né? O jovem rico. E eis que, versículo 16, e eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. O relato bíblico, e aí você pode imaginar, né? Primeiro diz que essa pessoa que procurou Jesus, o que era? Rico e jovem, né? Um homem jovem, eu imagino, né? Um jovem formoso, né? Quem sabe uma postura assim, né? Típica dos jovens, né? Bem sucedido, um homem de muitas posses, de muito dinheiro, né? Aí eu já imagino ele muito bem vestido, né? Talvez com roupas, né, de grife da época, eu não sei que marcas tinham, né? Mas é tudo isso para a gente gravar, né? Bem vestido, com boas roupas, né? Diz que no tempo de Jesus as roupas mais caras eram as roupas coloridas, porque ficava mais caro fazer cor, né? Então você comprava uma roupa branca de algodão, branca ou amarelada, não era tão cara, mas uma roupa colorida era uma roupa diferenciada, né? Eu imagino aquele jovem, né, bem vestido, talvez com uma túnica branca por baixo, mas com outros adornos coloridos, né, para destacar a sua posição social, para destacar de que ele era um jovem bem-sucedido, um homem com muitos recursos. A Bíblia diz que ele procura Jesus. E ele faz uma pergunta que é uma pergunta interessante. O que é que ele pergunta para Jesus? O que é que eu preciso fazer de bom? Para quê? Para alcançar a vida? Você já pensou, né, se você pudesse marcar um encontro com Jesus? Né? Você manda uma mensagem ali no seu celular, né? Hoje é a moda, né? Se você conseguisse mandar uma mensagem para Jesus, diz: Senhor, eu vou estar lá na praça, o quê? 29 de março, pode ser? Né? Não, 29 de março. Eu vou estar lá na praça 29 de março, amanhã, e eu gostaria de me encontrar com o Senhor. E para sua surpresa, 5 segundos depois, Jesus te responde: marcado, vou estar lá amanhã. Imagina isso, né? O que é que você pensaria de hoje para amanhã para perguntar para Jesus? O que é que você perguntaria? Se você tem um encontro marcado, Jesus respondeu o seu SMS, respondeu o seu e-mail, não sei, né? Respondeu o seu telefonema, e ele disse: não, amanhã eu vou estar lá, 9 horas, me encontro com você lá na praça 29 de março. E você tem essa noite inteira para pensar o seguinte: o que é que eu pergunto para Jesus? Não saberia, né? Eu fico pensando, tem tantas coisas para perguntar, né? Talvez alguém de nós, você pudesse estar, né? Olha, fiz uns exames semana passada, vou receber, né, a resposta. Eu poderia perguntar para Jesus: Senhor, o Senhor que sabe todas as coisas, eu estou com algum problema? Talvez você tenha filhos
E filhos sempre são uma preocupação na cabeça da gente, né? Talvez a sua pergunta fosse: Senhor, eu tenho um menino, 2 meninas, eu tenho 5, eu tenho 3, não sei, né? O que é que vai ser dos meus filhos? Uma excelente pergunta, né? Talvez você fez uma entrevista de emprego e talvez o que você gostaria de perguntar para Jesus é: Senhor, vão me contratar? Será que vão me contratar? Mas, talvez, se você começasse a pensar agora e ficasse acordado a noite inteira, talvez lá pelas 2 ou 3 da manhã, você chegaria à conclusão que a pergunta mais importante que você poderia fazer para Jesus é a pergunta que esse jovem fez. Porque todas as outras perguntas, elas têm a ver com essa vida. Né? Ah, eu estou doente ou não estou? Tem a ver com essa vida. Né? Ah, eu vou conseguir emprego ou não? Né? Senhor, eu mandei uma cartinha para aquele garotão lá, será que ele vai me dizer sim? Né? Tudo isso tem a ver com essa vida. Mas a pergunta que aquele jovem fez tem a ver com qual vida? A vida eterna. Existe coisa mais importante do que a vida eterna? Para nós não. Para nós não existe coisa mais importante do que a vida eterna. Por quê? Eu posso até conviver com uma doença que, se a eternidade está na minha mente. Eu posso conviver com dificuldades financeiras, talvez sem emprego, ou batendo a cabeça para lá e para cá, fazendo um bico aqui, um bico lá, mas se eu estou seguro em relação à minha eternidade, por mais que a gente sofra aqui, o nosso futuro está garantido. Então, quando a gente vê esta pergunta, talvez lá pelas 2 ou 3 da manhã você chegaria à conclusão e diz: olha, todas essas outras coisas são menos importantes. O que é mais importante é perguntar: Senhor, eu estou salvo? Senhor, será que eu preciso fazer alguma coisa de diferente para alcançar a vida eterna? Vejam que aquele jovem, ele realmente era um jovem diferenciado. Ele conseguiu se encontrar com Jesus. Quando ele se encontrou com Jesus, ele fez a pergunta absolutamente certa. Ele fez a principal pergunta: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Tudo certo. Um homem inteligente, um jovem inteligente, conseguiu marcar um encontro com Jesus. Ao se encontrar com Jesus, fez a pergunta fundamental. Mas vejam que Jesus, como um excelente professor, ele não dá a resposta logo de cara. Ele diz, respondeu-lhe Jesus, diz que os bons mestres não respondem às nossas perguntas de primeira, eles fazem mais perguntas. E Jesus faz uma pergunta para aquele jovem: por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, faz o quê? Guarda os mandamentos. O que vocês acham da pergunta e da resposta de Jesus? Até agora, relativamente superficial, né? Olha, bom só tem um, tal. Se você quer alcançar a vida eterna, guarda os mandamentos. Agora, aquele jovem, ele continua insistindo. E ele diz no versículo 18, e ele lhe perguntou: quais mandamentos, Senhor? E Jesus dá uma resposta óbvia. Quais mandamentos que Jesus dá? Diz para ele: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, e ama o teu próximo como a ti mesmo. Ele falou dos 10 mandamentos. Ele falou dos 10 mandamentos. Mas quando Jesus diz para ele: guarda os mandamentos, ele diz: mas quais, Senhor? E Jesus responde o óbvio. Não furtarás, não adulterarás, honra teu pai e tua mãe.
E aquele jovem, no versículo 20, diz: replicou-lhe o jovem, tudo isso tenho observado desde quando? Desde a minha infância. Falta alguma coisa aí? E aí chegou no ponto. Aí ele chegou no ponto. Mas vejam, será que Jesus não sabia que aquele jovem guardava os mandamentos? Claro que sabia. Né? Aquele jovem era um judeu por excelência. E se tinha uma coisa que os judeus faziam bem, era o quê? Guardar os mandamentos. Né? Os judeus, eles guardavam tão bem os mandamentos, né? Que, além dos 10 mandamentos, eles haviam criado mais, pelo menos, 1.400 regras para ajudar você a guardar os 10 mandamentos. Você imagina isso? Né? Então, tinha os 10 mandamentos, né, que era a lei principal, e eles tinham criado pelo menos mais 1.400 leis complementares, né, vamos usar um termo aí, né, para ajudar você a guardar os 10 mandamentos. Por exemplo, qual é o quarto mandamento? Todos nós conhecemos. Né? Lembra-te do dia do sábado. Né? Excelente, você tem que guardar o sábado. Mas para um judeu praticante, haviam outras 100 e poucas regras para ajudar ele a guardar o sábado. Né? Por exemplo, né, no sábado, ele não podia cuspir no chão. Era uma regra. Por quê? Porque a saliva, com o pó da terra, né, formava uma massa, e fazer massa era trabalho. Né? Veja onde chegava a teoria dele sobre como guardar o sábado. Né? Então você não podia cuspir no chão. Eu já arrumei uma saída, né? Cuspir na água. Cuspir na água, não tinha problema. Tesoureira é terrível, né? Fica pensando nessas coisas. Né? Então você não podia, era uma das regras. Outra regra, no sábado você podia dar uma quantidade X de passos, senão, né, você transgredia o sábado. É isso aí mesmo, 1.200 e pouquinhos passos. Né? E eles podiam caminhar, mas tinha uma maneira de burlar essa regra. Se você parasse e comesse, renovava o vale. Né? Então o que o judeu fazia? Se ele precisava viajar no sábado, ele contava durante a semana aqueles 1.200 e poucos passos e deixava um pouco de comida. Contava mais 1.200 e pouco, deixava mais um pouco de comida. Então ele podia caminhar o sábado inteiro, desde que ele parasse um pouquinho e comesse. Vocês vejam que é meio absurdo, né? Mas essa era... para depois pegar. Né? Então, eles tinham leis, né, esquisitas, leis às vezes absurdas, para ajudar a guardar os 10 mandamentos. E quando Jesus fala para aquele jovem, né, olha, você deve guardar os mandamentos, Jesus sabia que ele, além de guardar os mandamentos, os 10, ele ainda guardava todas essas leis. Tanto é que o jovem diz: Senhor, o senhor parece que não sabe, eu sou judeu, né? Eu guardo esses mandamentos desde a minha infância. Talvez se você fosse, né, se encontrar com Jesus amanhã às 9 da manhã, né, lá na praça 29 de março, e Jesus falasse para você assim, diz: ô Edson, né, guarda os mandamentos. Talvez eu dissesse para ele: mas Senhor, quais mandamentos? Né? Esse. Mas Senhor, eu nasci na igreja, né? Eu sou filho de pastor, sempre sou pastor, eu sempre fiz pôr do sol na hora, eu guardo tudo. Né? Me falta alguma coisa ainda. E aquele jovem então diz: Senhor, tem algum outro mandamento que eu não estou conhecendo, que eu não sei? Vocês vejam que até aí, Jesus ainda não falou diretamente para ele. Aí começa de fato o conselho de Jesus. No versículo 21 de Mateus 19, é que Jesus toca no ponto-chave aonde aquele jovem precisava mudar. Eu costumo chamar essa resposta de Jesus como a resposta do alfaiate.
Você vai dizer, mas por que a resposta do alfaiate? Se você for a uma loja comprar uma roupa, né, o sujeito dá uma olhada para você e diz, você usa terno 54. E ele pega um terno 54, né, ajusta um pouquinho na manga, ele ajusta um pouquinho na cintura, faz a barra, e eu tenho que usar um terno 54. Né? Mas se eu for a um alfaiate, ele jamais vai dizer para mim assim, você usa terno 54, eu vou fazer um terno 54, depois você volta aqui. Não. O que ele faz? Ele cata uma fita métrica e vou medir seu ombro. Né? Mede daqui a aqui. Vou medir sua perna. Né? Vou medir sua cintura. Vou medir mais em cima aqui nas costelas, que eu não sei o nome que é aqui em cima. Né? Oi? O tórax, tá vendo? Né? Vou medir o seu tórax. Vou medir a largura da sua perna. Porque ele faz a roupa o quê? Sob medida, no meu tamanho. Né? As mulheres que vão na costureira, a costureira não diz, vou fazer uma saia para você, tamanho M. Né? Quando você vai lá na loja, lá na C&A, você compra uma saia tamanho M, tamanho P, tamanho G, não sei. Né? Não precisa ser na C&A também, pode ser qualquer outra loja. Nada, né? Não estou fazendo propaganda de ninguém. Né? Mas você vai lá e compra uma saia tamanho M, você compra uma blusa tamanho P, G, não sei. Né? E aí você diz, agora tem que mandar na costureira para fazer um ajustezinho. Né? Mas quando você vai na costureira, ela mede tudo. E quando a roupa fica pronta, ela fica pronta para quem? Para você. Né? É uma roupa customizada para o seu tamanho. Né? E se você tiver uma perna maior do que a outra, o alfaiate vai fazer um lado da calça mais comprido que o outro. Se eu tiver um braço maior do que o outro, ele vai fazer um braço maior e outro menor, para que a roupa seja de fato minha. Né? E quando você vai lá na loja, ele mede às vezes só um lado, né? Mede só uma barra aqui e diz, fazer as duas desse tamanho aqui. Né? E se o sujeito tem um defeitinho, já não sai. Né? Jesus então diz para aquele jovem, disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, faz o quê? Vai, vende os teus bens, dá aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois vem e segue. Depois vem e segue. Quero fazer uma pergunta para vocês. Será que Jesus olha para aquilo que a gente tem e diz o seguinte, não, para ser meu seguidor tem que ser pobre de maré? Será que é isso? Hã? Não tem nada a ver com isso. Né? Esses dias eu vi um pregador desses que fala na televisão e diz, você tem que dar tudo, você não pode ter nada. Né? Isso não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Não confunda uma coisa com a outra. Né? O que é que Jesus estava dizendo para aquele jovem? Diz, olha, se você quer a vida eterna, o reino de Deus, as minhas coisas, e eu tenho que estar aonde? Em primeiro lugar. O que Jesus estava dizendo para aquele jovem? O que é importante para você são os teus bens, são as tuas riquezas. E isso está te atrapalhando na sua vida espiritual. E se isso está te atrapalhando, é melhor que você se desfaça disso aqui, porque tudo isso passa, vende, dá aos pobres, vem e segue. Talvez a resposta para cada um de nós, amanhã, na 29 de março, às 9 da manhã, para cada um de nós pudesse ser diferente. Né? Talvez Jesus olhasse para alguém aqui e dissesse, meu amigo, você passa 5 horas por dia assistindo televisão. Vende a tua televisão e me segue. Queima aquela TV que você tem lá, que não deixa você pensar em outra coisa. Você passa o dia inteiro pensando bobagem, vendo aquilo e não... Né? Olha, vai lá e mexe no canal da sua televisão e coloca só Novo Tempo. Né? Para você não ficar distraindo com filme, com novela, com não sei o que mais. Talvez para outro, Jesus dissesse, olha meu irmão, você trabalha demais.
E não é porque você gosta de trabalhar, porque você gosta do dinheiro do trabalho, você está se desgastando, você não come direito, você não vive direito. Quando você chega na igreja, você está só com sono, porque você trabalhou demais da conta. Então é o seguinte, trabalha um pouco menos e tenha uma vida espiritual decente. Talvez para alguém, né, para uma mãe, dizer assim, minha senhora, Dona Maria, a senhora coloca os seus filhos em primeiro lugar, faz tudo para eles. Né? A senhora ama mais fazer as coisas para os seus filhos do que o evangelho, do que a mim. Minha irmã, maneira um pouquinho. Eles precisam fazer as escolhas deles. Valorize aquilo que tem que estar em primeiro lugar. Talvez Jesus olhe para alguém e diga, olha, você cuida tanto da sua casa, não é? Deixa um pouquinho de tempo para mim. Deixa um pouquinho de tempo para mim, eu não sei. Não é? Eu não sei o que é que Jesus diria para cada um de nós. Não é? Talvez para um outro ele diria, olha, meu irmão, não é? Tudo que você tem de dinheiro você gasta naquele seu carro. Aquilo é uma lata velha, larga isso aí para lá. Não é? Larga isso aí para lá. Vocês dão risada, né? Mas tem gente que é assim. Né? Tem gente que gosta mais do carro do que de qualquer outra coisa. Uma vez eu estava, quando era tesoureiro aqui da Sul Paranense, eu estava lá no interior. Né? E uma noite, fui pregar na igreja, né, de Guaraniaçu. Né? Era a última cidade da Sul Paranaense. Depois lá passava já para Cianorte. Né? E estava chovendo. E eu despedi todo mundo na porta. Né? Era um domingo à noite, eu estava terminando meu itinerário, tinha passado em várias igrejas, pregando domingo à noite para na segunda-feira cedo voltar para Curitiba. Né? E aí eu vejo uma irmã indo embora a pé. E o tempo estava assim, tinha chovido, bastante barro, a igreja tinha uma lombinha assim de terra para subir. Né? E eu achei aquilo esquisito, porque o marido dela estava na igreja. E eu vi o homem saindo de carro, fiquei até meio assim. E quando eu estava saindo da igreja depois, ela estava a pé. Falei, minha irmã, entra aqui que eu vou levar em casa. Né? E quando ela entrou no carro, ela e uma criança, eu disse, deixa eu entender uma coisa. Aquele senhor que estava com a senhora dentro da igreja, né, quem está daqui da frente, olha para todo mundo. Né? Ele não é seu esposo? Diz, é. Se ele não estava de carro, ela começou a chorar. Dentro do carro. Né? E aí ela me disse assim, sabe o que é? É que quando chove, ele não deixa a gente entrar no carro porque suja. Ela e o filho indo embora, 9 e pouco da noite, no frio, né? Porque estava chovendo, ele não levou elas para casa porque suja a droga do carro. Né? Eu falei, minha irmã, se eu não fosse, né, se eu não trabalhasse na associação, tal, se eu não tivesse uma reputação, eu ia lá dar uma surra no seu marido. Né? Mas é o que, né, veja, né, se um homem gosta tanto do carro que deixa a mulher e o filho ir a pé para casa numa noite chuvosa para não sujar o carro, tem que levar uma surra. Né? Não tem outro remédio. O que eu vou dizer? Né? Não dá nem para dar conselho, porque conselho não adianta para um cabra desse. Né? Então talvez, né, se esse sujeito se encontrar, Jesus diz, irmão, vê o seguinte, queima esse teu carro, né? Bota um palito de fósforo no tanque dele, estoura isso, porque isso aí está tirando do céu. Né? O senhor é capaz de deixar a sua família andar a pé para não sujar, né, essa lata velha que o senhor tem aí. Né? Então, eu não sei qual é a resposta que Jesus daria para você. O fato é que para aquele jovem, Jesus disse, olha, o que ocupa o primeiro lugar na tua vida não são as coisas eternas, mas são as coisas terrenas. Livre-se delas. Vem e segue. A pena inspirada, Ellen White, diz que aquele jovem amava mais os dons divinos do que o doador dos dons. Olha que interessante. Né? Ele amava mais os dons que Deus dava do que o Deus que dava.
Desejado de todas as nações, página 364, diz sobre o conselho de Jesus. Aceitá-las e obedecer-lhes era a única esperança de salvação para aquele jovem. A única esperança de salvação para o jovem rico, que eu não sei o nome dele, né? Você também não sabe, porque a Bíblia não diz. A única esperança de salvação era aceitar e obedecer aquilo que Jesus estava pedindo. E o interessante dessa história é que até aqui está dando tudo certo. Ele conseguiu se encontrar com Jesus, fez a pergunta certa, fez a pergunta fundamental. Jesus bate um papo com ele, né? Diz, olha, guarda os mandamentos, quais esses, eu faço isso desde pequeno. Jesus, né, não é aquela consulta de médico do INSS, né, que você passa e ele diz, o que você tem? Eu estou com dor de barriga, então tome esse remédio, tchau. Não foi uma prescrição assim imediata. Jesus conversou com ele, Jesus tirou tempo para ele. Jesus disse, olha, faz isso, tal. Não, Senhor, mas isso tenho feito, eu cuido. E a Bíblia só relata um pouquinho, essa conversa deve ter sido uma conversa longa. A Bíblia relata com objetividade aquilo que aconteceu. Jovem, rico, inteligente. Marcou encontro com Jesus. Fez a pergunta certa. Recebeu a resposta certa. Recebeu a resposta certa. E sabe o que aconteceu? O que a Bíblia diz? Versículo 22. Se ele ficou triste, é porque ele entendeu. Não é? Ele entendeu. Ele reconheceu, porque a tristeza vem quando a gente reconhece. Mas lembre-se aqui, ó. Tristeza não muda ninguém, ok? Tristeza não muda ninguém. Né? Olha, puxa vida, por que eu fui fazer isso com a minha esposa, tal? Estou triste. Se não fizer diferente amanhã, a tristeza não mudou nada. A tristeza ela precisa ser acompanhada de mudança. A tristeza precisa ser acompanhada de mudança. Triste até Judas ficou. Porque tinha traído e ficou triste. Né? Mas não mudou. Né? Então, às vezes, nós achamos que tristeza e arrependimento são a mesma coisa. Não são. Né? Às vezes você se entristece, mas não muda. Você se entristece, mas não se arrepende. A Bíblia diz que aquele jovem, né, ele ficou triste. E no momento que ele ficou triste é porque ele reconhece que o que Jesus estava falando era exatamente o que ele precisava. A resposta de Jesus era exatamente a resposta que ele precisava ouvir. Senhor, o que eu preciso fazer para alcançar a vida eterna? Jesus respondeu. Ele tinha a resposta. Mas a Bíblia diz que ele se entristeceu e fez o quê? Retirou-se, porque era dono de muitas riquezas, de muitas propriedades. Quando a gente olha, né, para aquele jovem, o que é que você pensa? Você não tem a mesma vontade que eu tive do homem do carro? Mas, rapaz, você conseguiu falar com Jesus, ele te deu a resposta, só surrando um sujeito desse. Né? Por quê? Ele conseguiu falar com Jesus, fez a pergunta certa, recebeu a resposta que ele precisava receber, mas fez a coisa errada. Ele fez a coisa errada, ele não ouviu. É o tipo daquele sujeito que ele diz o seguinte, olha, faz 1 ano que eu estou sofrendo. Aí ele vai ao médico, o médico diz, olha, toma esse remédio aqui que ele vai curar você. E aí ele foi lá, pagou a consulta, gastou tempo, foi na farmácia, comprou o remédio, enfiou na gaveta e nunca tomou e continua a vida inteira sofrendo. Você vai dizer, mas olha que sujeito tem que... Né? Torcer o pescoço, né? Minha avó dizia, filho, às vezes tem vontade de torcer seu pescoço quando a gente fazia coisa errada. Né? Vontade de torcer o pescoço de um cabra desse. A verdade é que, se a gente olhar, né, para ele, dá vontade de torcer o pescoço. Mas se você olhar no espelho
Né? Se você olhar no espelho, eu vou te perguntar, quantas vezes você já ficou triste e não mudou? Não acontece com a gente? Você sabe que está errado, né? Você está vendo as consequências, você fica triste porque está dando errado, mas às vezes falta coragem de mudar. Às vezes nós somos tão apegados às nossas coisas, aos nossos sentimentos, à nossa percepção da vida, que a gente não tem coragem de mudar, a gente sabe que está errado. Diz, olha, eu sei que isso não está fazendo bem para mim, mas você não consegue mudar. O mesmo convite que Jesus fez para aquele jovem, Jesus faz para cada um de nós nessa noite. Eu não sei qual seria a resposta de alfaiate de Jesus para você. Não sei. Não sei o que Jesus responderia especificamente para cada um de nós aqui. Mas se você, em oração, fizer essa pergunta com sinceridade para Jesus, Senhor, o que é que eu preciso fazer para alcançar a vida eterna? Tenha certeza que na sua mente, o Espírito Santo de Deus vai dizer para você, Edson, melhora nisso. E amanhã, se eu melhorar nisso, eu vou perguntar de novo, e ele vai dizer, melhora mais nisso. E se daqui a 2 dias eu fizer as 2 coisas, né, e perguntar de novo, ele vai dizer assim, mais isso. Porque nessa vida, na jornada, nós temos que, né, todos os dias nos aproximar mais de Jesus. E quanto mais nós nos aproximamos de Jesus, mais nós vemos a nossa condição. E quando eu olho para a minha condição, eu fico pensando, como é que um sujeito como eu pode se salvar? Mas quando eu olho para Jesus e para aquilo que ele fez, eu fico pensando, como é que eu não poderia me salvar? Se Jesus fez tudo isso por mim. Meu desejo, a minha oração, é que você faça essa pergunta rotineiramente para Cristo. Nas suas orações. Senhor, o que é que eu preciso? O que é que eu preciso? O que é que eu preciso melhorar? O que é que eu preciso ajustar na minha vida para estar em sintonia contigo? Ouça o que o Mestre tem para lhe dizer. Se entristeça, mas não vire as costas. Estava indo tudo bem, mas no momento que aquele jovem virou as costas para aquilo que Jesus estava pedindo, ele, segundo o livro Desejado de Todas as Nações, perdeu a sua única chance de alcançar aquilo que ele estava pedindo para Jesus. Quando eu e você viramos as costas para Jesus, nós perdemos a única chance de alcançar a vida eterna. Porque somente através de Jesus, somente através de um relacionamento com Cristo, somente se colocarmos Cristo em primeiro lugar na nossa vida, nós poderemos alcançar a vida eterna. Que eu e você possamos todos os dias colocar Jesus em primeiro lugar. Obrigado, Luísa. Vamos nos colocar em pé. Aqui a mensagem desta música, né, de entregar os nossos caminhos ao Senhor, confiar nele, porque o resto ele faz por nós, possa ser uma realidade na nossa vida. Deus, Pai, nós te louvamos porque na tua palavra podemos encontrar orientação segura para o nosso viver. Te louvamos porque o teu convite, ele continua ecoando através dos séculos e chega até nós, para que possamos colocá-lo em primeiro lugar no nosso viver. E, Senhor, que ao ouvirmos esse chamado, a nossa resposta possa ser positiva.
que não só nos entristeçamos pelas nossas deficiências, pelas nossas falhas, mas que em nós o Senhor possa operar a mudança necessária e que um dia todos nós possamos viver eternamente no lar celestial. Que a tua bênção, que a tua graça e o teu amor possam nos acompanhar ao voltarmos para casa. Que tenhamos uma semana repleta de atividades e que possamos abençoar também com as nossas palavras, com as nossas ações, com o nosso viver, aqueles que entrarem em contato conosco. Cuida de nós, cuida da nossa família, cuida da tua igreja. Em nome de Jesus oramos. Amém.